Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, tocar e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Dylan, para com isso, tá me assustando. Dylan. Foi o fim de uma era das trevas no Vasco da Gama. Fez-se a luz. Criaturas do pântano vão-se embora desse clube e nós vamos assumir uma gestão profissional. We have a big match this Sunday. You're staying here to watch it in Maracanã. We know there's a lot of difference between the budgets of Flamengo and Vasco, and Flamengo won the first match, so they have the advantage. What do you expect to see from the Vasco team on this Sunday? And talk a little bit about the future. Can we expect in a few months or next year maybe this difference of budget between these two clubs, the two greatest rivals in Rio de Janeiro? Well, first of all, I expect to see a win tomorrow, Sunday in Maracanã. I met with the players yesterday. Everybody was really excited and energetic. I think as I've sort of gotten some feedback from the fan response, I think everybody's really excited about this project in Rio, and it's going to be great for not only Vasco, but I think for Brazilian football in general. There's one promise that I can make to the Vasco fans, and that is that this will be the last time in history on Sunday where Vasco goes into a match against Flamengo with a budget disadvantage. So next year then, maybe, we'll have this equivalence next year, 2023. Yeah, sure. O resultado mais importante o quê? Qual era a pauta? Aprovar a realização pela diretoria administrativa dos atos necessários para a constituição da Vasco da Gama Sociedade Anônima do Futebol, Vasco da Gama SAF ou Vasco SAF. Aprovar a transferência dos ativos indicados de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama para capitalizar a Vasco da Gama SAF e aprovar a negociação de 70% das ações de emissão da Vasco da Gama SAF nos termos constantes das propostas pela diretoria administrativa e recomendados pelo Conselho Deliberativo, observados os respectivos pareceres. Sim, para aprovar, 3.898 votos. Vou repetir. Sim, para aprovar, 3.898, 79,44. Não para aprovar, reprovar, 976, 19,89. Não, 976, 19,89%. Nulo, 18 votos, 0,37%. Branco, 15 votos, 0,31%. Viva o Vasco, viva o Vascaíno e viva o nosso futuro! Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é nego da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vascaíno, você conhece a Avenida Brickell em Miami, nos Estados Unidos? Não? Deveria conhecer. Atualmente, é lá que são tomadas as decisões mais importantes da Vasco SAF.
famosa por seus prédios corporativos, é nesta avenida, no número 1451, que está localizado o apartamento de Steven Pasco, um dos sócios da 777 Partners. Distante algumas quadras, no número 600, temos o famigerado escritório da 777 Partners. No outro lado da rua, no número 777, Steven Pasco e Josh Vander fundaram a Sutton Park Capital em 2010. Nesse mesmo prédio, na sala 500, encontra-se mais uma empresa, a Dealink. Você deve estar se perguntando qual é a relação dessa empresa com a Vasco SAF. Calma que eu explico. A Dealink oferece uma plataforma online de data room virtual muito utilizada no mercado de fusões e aquisições de empresas. Ela foi idealizada em 2008 por 3 banqueiros de investimentos. Um dos donos desta empresa, com matriz em São Paulo, é André Luiz Taffner. Espera um pouco. Taffner. Esse nome já é familiar do sócio vascaíno. Taffner foi a empresa indicada pela atual gestão do Clube de Regatas Vasco da Gama para realizar a votação online das AGEs que definiram a transformação do Vasco em SAF e a venda do futebol para a 777. A primeira AGE aconteceu no dia 30 de abril de forma totalmente online, pois até presencialmente votou-se por computador. O resultado final da AGE apontou que 3.260 sócios do Vasco votaram sim, equivalente a 77% dos sócios que votaram. 77? Coincidência. Nesta AGE, 2 sócios falecidos apareceram numa amostragem da lista de quem realmente votou. Outros detalhes apontam para um processo fraudulento e a exclusão de mais de 6.000 sócios da listagem preparou o terreno para o resultado final. Por incrível que pareça, essa votação teve mais uma coisa estranha. Um dia antes, 29 de abril de 2022, na Avenida Brickell, número 777, na sala 500, estava sendo aberta a filial norte-americana da Dealink Virtual Data Room LLC. O responsável? André Luiz Taffner. Lembrando que a empresa Taffner foi escolhida por votação unânime dos membros da reunião da Junta Deliberativa 3 semanas antes, no dia 8 de abril de 2022. Coincidência? Enfim, tudo é muito obscuro nesta venda do Vasco. Fica a pergunta no ar. Quais as chances do diretor da empresa que fez a votação online sobre transformação do Vasco em SAF um dia antes abrir no exterior a filial especializada em plataforma online de fusões e aquisições de empresas no mesmo prédio da Avenida Brickell que o grupo 777 teve ou ainda tem negócios? Ah, e sabe quem também tem uma empresa, LLC, ativa em Miami? A gente não construiu um Vasco para esse modelo. A gente destruiu o Vasco para esse modelo diferente. Bom dia, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui para mais amigos Cruz Maltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo a ficar de pé. Vocês acabaram de ver esse vídeo chamativo, explicando as consequências do que vive o mundo do Vasco, o mundo vascaíno. E não é de denúncia não, tá, gente? É as coincidências, é um vídeo chamativo para alertar das coincidências dessa 777 Partners junto ao Vasco da Gama SAF
e as coisas que aconteceram na GE. Nessa GE, que todo mundo sabe que tem muitas coisas debaixo do pano. Tem muitas coisas irregulares dentro dessa SAF vagabunda dentro do Vasco. Estamos diante de muitas situações assustadoras. E quem sofre com certeza essa bandeira e esse escudo aqui atrás maravilhoso, que é o escudo Cruz Maltino. E você, torcedor vascaíno, que caiu nesse conto, no conto do vigário, no conto da cascata, da mentira, do 171. Mas muitas pessoas estão envolvidas nesse processo, aonde você, Cruz Maltino, foi totalmente enganado por esse bando de picaretas internacionais que estão dentro do Vasco hoje. É difícil a gente estar falando sobre isso, porque hoje o Vasco vive o pior momento da sua história em todos os sentidos. Vivemos praticamente aí uma parcial, uma pesquisa aponta o Vasco com 80% de chances de queda da Série B. Uma campanha, a pior campanha entre os clubes da Série A, B e C. Um clube totalmente destruído por um presidente golpista, vagabundo, canalha, né, que usou a marca Vasco para auto se beneficiar, que é o seu Jorge Nuno Salgado. A gente vive nesse momento de aflição, de pavor, de medo, e ninguém mais aguenta essa situação dentro do Vasco da Gama. Nós, torcedores, que amamos o Clube de Regatas Vasco da Gama, não aguentamos mais tanto sofrimento que vive o clube. É um vídeo que está já circulando pela internet, pelas mídias sociais, onde você vê o que foi feito nessa empresa em Miami e o que foi feito para essa GE, para essa votação passar e essa SAF fosse aprovada pelo sócio estatutário do Vasco. Muitas irregularidades, como vocês acabaram de ver. O pior, meus amigos, dessas irregularidades foram ter saído 6.000 sócios do clube do nada. 6.000 sócios do clube foram praticamente excluídos da votação. E aí você sabe muito bem que para te dar 6.000 sócios assim no estalar de dedos, realmente que houve muitas irregularidades e um golpe dentro dessa guerra. Pode ter certeza disso. Tanto no golpe das eleições, como agora o golpe da SAF do Vasco da Gama. É inacreditável. E com isso, o que acontece? As notícias, né, do Vasco está nessa situação de merda e muita gente passar pano e iludir falando que vão vir altos craques nessa segunda janela de transferências. E o Vasco não vai contratar mais o jogador, o camisa 10, o Carrascal. Esquece, já desistiu do jogador. O clube ofereceu aí 40 milhões para o Vasco contratar o jogador, o Vasco desistiu. E também o Michael Santos, o centroavante, artilheiro do Campeonato Argentino, também, meus amigos, praticamente fora dos planos. E com isso só faltou uma semana para a janela de transferências ser fechada. Tem essa semana até, e tem a outra semana que vai começar. Estamos no meio dessa semana, então temos uma semana e meia para o Vasco contratar, aonde passaram-se praticamente 3 semanas e não contratou um bom jogador para vestir a camisa do Vasco. O único grande jogador, bom jogador que veio foi o Medel. E o Vasco não conseguiu contratar ninguém. Com esse time praticamente vai ser muito difícil. Vão vir reforços aí, reforços de meia boca, Praxedes, né? O melhorzinho, eu acho que é o centroavante, que vai vir dos Estados Unidos, o Sebastião Ferreira. Temos o Paulinho, que vai vir do futebol da Arábia.
E o Jefferson, que é um jogador que a gente já mostrou aqui no vídeo, a gente viu a partida, um jogador limitadíssimo. Complicado, meus amigos, muito complicado a vida do Vasco da Gama, muito complicado quem está dentro do clube e o que o Vasco foi se enfiar. Eu acho que se enfiou numa verdadeira furada internacional. E quem sofre são todos nós, diante de um momento realmente que é um verdadeiro pesadelo Cruz Maltino. Não sei o que vai acontecer, não sei o que será do Vasco até o final do ano. Mas tá difícil, tá complicado. O Vasco é refém de um bando de sequestradores que tomaram o Vasco de assalto. E você, vascaíno, foi iludido por muita gente aí que tem culpa, canais do Vasco também que estão nesse processo, pois dizer que foram enganados eu acho que agora é uma verdadeira falácia, porque todo mundo sabia do que era 777 Partners e todo mundo sabia o que era esses gestores do associativos que estão no Vasco hoje. Todo mundo sabe que é um bando de vagabundos, um bando de pilantras, picaretas que tomaram o Vasco, assaltaram o Vasco da Gama e fazem o Vasco refém do mal que está dentro do clube hoje. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. Uma ótima manhã de quarta-feira a todos e um casaca no coração de todos vocês. Valeu, pessoal, um grande abraço. Torcedor, você que está em dúvida aí, está receoso, vem pro lado de cá. Vem pro lado de cá que você vai se dar bem. Não fica desse lado não, esse lado aí não te dá nada. Esse lado aí só te dá dor de cabeça. Vem pro nosso lado, eu estou te dando. Estou trazendo dinheiro pro clube. Estou trazendo um parceiro importante americano, que sabe das coisas, que tem 5 clubes